Boa noite. Este é um trabalho do Grupo G, que tem como objetivo aplicar modelos de séries temporais para entender o comportamento dos preços e da volatilidade das ações da BB Seguridade, por meio de modelos de estimação ARIMA e ARMA-GARCH. Antes de partir para os resultados e mensurações, é importante entender por que as séries temporais são fundamentais nas finanças. O estudo das séries temporais permite identificar padrões, tendências e choques que explicam o comportamento de variáveis financeiras, como preço e retorno de ações, por exemplo. Por meio de modelos como o ARIMA, conseguimos capturar a dinâmica da média e a dependência temporal dos dados. Já com o GARCH, modelamos a volatilidade condicional, que reflete o risco e a persistência das variações ao longo do tempo. Essa abordagem é amplamente aplicada no mercado financeiro, para projeção de cenários, mensuração de risco e apoio à tomada de decisão de investimento. A nossa empresa, a BB Seguridade, foi criada em 2012, como braço de seguros e previdência no Banco do Brasil, reunindo as operações do grupo nesse segmento. Atua como uma holding, controlando empresas no ramo de seguros, previdência e capitalização, o que garante diversificação e estabilidade ao negócio. Seus segmentos de atuação incluem seguro de vida, saúde, patrimonial e rural, plano de previdência PGBL e VGBL, voltados à aposentadoria, além de títulos de capitalização. Hoje, é líder no mercado brasileiro, com um modelo de negócio sólido, receitas recorrentes e baixo índice de sinistralidade, fatores que reforçam sua resiliência e protagonismo no setor. Nossa análise busca compreender como fatores econômicos influenciam diretamente a rentabilidade e o valor de suas ações. Aqui observamos a série histórica dos preços ajustados do BB Seguridade, onde identificamos quatro períodos-chave que explicam as principais oscilações das ações. O primeiro, entre 2014 e 2016, reflete a crise político-econômica marcada pela Lava Jato, o impeachment de Dilma Rousseff e uma Selic recorde de 14,25%, fatores que trouxeram forte volatilidade e queda nos preços. O segundo período, entre 2018 e 2019, foi marcado por um vale de incerteza pré-eleitoral e por juros historicamente baixos, que reduziram o resultado financeiro da Seguridade. Na sequência, com o avanço da reforma da Previdência, o mercado retomou a confiança e as expectativas fiscais melhoraram. Nesse mesmo contexto, houve a venda da participação de 15% do IRB, que gerou um ganho de 2,3 bilhões, impulsionando a valorização dos papéis. Já entre 2020 e 2021, durante a pandemia da Covid-19, houve uma queda acentuada nas ações, devido ao aumento da sinistralidade em seguros de vida e saúde e à incerteza econômica global. Por fim, de 2022 a 2024, o período foi marcado por juros elevados, Selic em 12,25%, o que aumentou o rendimento das reservas financeiras da empresa e impulsionou seus lucros. Paralelamente, houve forte avanço em digitalização e integração ao Open Insurance, fatores que reforçaram a eficiência operacional e a valorização das ações da BB Seguridade que seguem acontecendo. Para iniciar nossa análise, o primeiro passo é conhecer a nossa série temporal e saber se ela é estacionária ou não. A gente parte de uma abordagem primeiro visual, um teste de olho ali, em que a gente plota os valores de fechamento ajustados, que é esse primeiro gráfico, e logo de cara a gente consegue perceber indícios claros de que essa série não é estacionária. Ela apresenta médias não constantes, tendências de alta e de queda ali, como por exemplo até meados de 2015, com uma tendência de crescimento, depois ela vem numa tendência de queda e se estabiliza até por um certo tempo. E quebras estruturais, como ali um pouco depois de 2020, ela tem uma queda abrupta. São indícios visuais que a gente consegue usar para inferir sobre a estacionalidade ou não da série. Mas claro, a abordagem puramente visual ela não é capaz de cravar a estacionalidade, né? Ou não. Então a gente fez o plot da FAQ e da FAQ-P, uma abordagem mais técnica, que também nos dá mais argumento a favor da não estacionalidade da série. Tem ali o decaimento muito devagar da FAQ, que indica que os valores de passados muito antigos se mantêm muito influentes no valor atual da série, e a FAQ-P tem um pico gigantesco no leg 1, enquanto os demais valores eles sequer escapam dos limites de confiança de 95%. E por fim, dando o embasamento teórico que a gente precisa para esse trabalho,
Realizamos o teste aumentado de Dickey-Fuller, em que a hipótese nula é que a série não é estacionária. Para rejeitar isso, o p-valor ele precisa ser menor do que 0,05, e como a gente trouxe aqui, o p-valor de 0,093 indica que não podemos rejeitar a hipótese nula ao nível de significância de 5%, concluindo então que é necessário um tratamento da série de preços para uma modelagem mais adequada. Bom, agora que nós sabemos que a nossa série original ela não é estacionária, precisamos fazer algum tipo de tratamento para torná-la estacionária e assim prosseguir com a nossa modelagem. Primeiro, vale a gente falar sobre a transformação da variável que a gente precisa fazer. Originalmente ela é o preço de fechamento ajustado e tornamos ela o log retorno. O log retorno ele é o logaritmo do valor futuro sobre o valor presente. Então a primeira coisa que foi feita foi tornar a série de preços tomar o log dela e após tomar o log dela, nós tomamos a diferença dela. Como a divisão de logaritmos é a própria subtração, a gente pôde fazer direto a diferença do logaritmo. Assim a gente chegou na série de logs retornos, e essa série de logs retornos já é a primeira diferenciação da nossa série original. Quando a gente plota ela, temos esse gráfico à direita e conseguimos perceber que ela já demonstra um comportamento estacionário em torno da média zero, que era justamente aquilo que nós estávamos buscando. Então essa primeira análise visual já nos traz o indício de que conseguimos provavelmente encontrar uma série estacionária. Agora, a outra coisa que nós precisamos analisar, continuando a nossa análise visual, é a análise dos correlogramas da FAC e FAC-P, dessa primeira diferença da nossa série original. A gente consegue observar que tanto na FAC quanto na FAC-P a gente tem alguns lags relevantes que se mostram acima do limiar do zero estatístico, mas com o passar do tempo, esse lag ele vai perdendo a sua persistência temporal na estrutura correlacional e vai ficando dentro da nossa zona de zero estatístico. É outra evidência da estacionariedade que nós estávamos buscando e também da presença de componentes tanto da médias móveis quanto do autorregressivo. Quando aplicamos sobre a nossa série de logs retornos, que é a nossa primeira diferenciação, no teste de Dickey-Fuller, nós encontramos uma estatística de Dickey-Fuller de menos 14,1 aproximadamente, e quanto mais negativo esse número, melhor é a indicação de que esse número se aproxima de uma série estacionária, e o nosso p-valor ficou abaixo do nosso nível de significância de 5%, atingindo um valor de 0,01. Então isso mostra que a gente rejeita a hipótese nula, pois essa série ela não contém raiz unitária, ou seja, a gente aceita a hipótese alternativa de que ela é uma série estacionária com um nível de significância de 5%. Ou seja, daqui em diante, iremos continuar nossa modelagem com uma ordem de integração d igual a 1. E para mostrar a profundidade da nossa análise, vale falar que nós também fizemos a segunda diferenciação da nossa série. Essa segunda diferenciação mostrou um valor de Dickey-Fuller bem menor também, de menos 25,8 aproximadamente, e um p-valor igual ao que a gente alcançou na nossa primeira diferenciação de 0,01. A gente tem que entender que quando a gente faz a segunda diferenciação, quanto mais diferenciações a gente faz, maior fica a nossa variância da nossa série. E a melhor escolha é a escolha parcimoniosa e a escolha simples. Então, se nós já alcançamos o nosso objetivo com a primeira diferenciação e a segunda diferenciação não vai nos entregar uma maior volatilidade, é melhor a gente escolher com parcimônia e pelo modelo mais simples. Então, vamos seguir com D igual a 1 para o nosso modelo ARIMA. Bom, hoje eu vou apresentar como a gente modelou a série de preços da empresa. A gente usou uma técnica clássica para previsão de séries temporais, que é a técnica ARIMA, que combina três ideias. A parte autorregressiva,
que usa valores passados, a integração, que remove a tendência por diferenciação, e a média móvel, que utiliza erros anteriores. Então, na aplicação, a gente baixou os preços de fechamento da empresa entre 1 de janeiro de 2012 e 30 de setembro de 2025 e reservamos as últimas 30 observações para o backtest. Ajustamos a média dos preços diretamente em nível com a Arima, de primeira diferença, sem sazonalidade, escolhido automaticamente via AEC. Em seguida, a gente avaliou os resíduos com o Check Residuals, incluindo o teste de L-Jump-Box, para checar se havia autocorrelação remanescente. Com o modelo validado, a gente gerou uma previsão de 30 dias à frente, em reais, e medimos desempenho por RMSE, MAE, MAPE e MASE. Além da cobertura do intervalo de 95% e do acerto direcional, que indica a proporção de vezes em que um sinal previsto acompanha o observado. Além disso, a gente tratou a volatilidade com base nos log retornos diários, testando heterocedasticidade com ART-LM e confirmada a presença de clusters de volatilidade, a gente estimou um ARMA GARCH com inovações T-Student, fixando a média dos retornos em zero. Por fim, a gente produziu a previsão de volatilidade a um dia, útil para ler o risco de curto prazo. Concluindo, o pipeline separa bem os objetivos. O Arima para prever o nível de preços e GARCH para mapear a volatilidade, com avaliação objetiva no backtest de 30 dias e métricas padronizadas de erro e calibração. Enquanto o Arima tenta prever o preço, isso é quase impossível, o GARCH tenta prever a volatilidade, que é algo que podemos modelar. Ao invés de chutar modelos até encontrar o que melhor se adequa, a estratégia aqui é escolher aquele que menos erra dentre as opções. E para isso geramos e comparamos estatísticas de modelos GARCH 1.1 até o GARCH 4.4. Essa tabela é o resultado desse processo, e o nosso critério de escolha foi o menor AIC e BIC, pois essa combinação representa o melhor equilíbrio entre acertar a resposta e ser simples. E a nossa escolha foi o GARCH 1.1. Se olharmos os valores de AIC, eles são todos quase idênticos, na casa de menos 5,38. Isso é um sinal clássico de parcimônia. Não adianta adicionar complexidade. O modelo mais simples, o 1.1, explica a volatilidade tão bem quanto um mais complexo como o 4.4. O BIC também aponta o 1.1 como melhor, portanto o GARCH 1.1 é o nosso escolhido. Agora, olhando para a última coluna, esse é o teste de Lundbox nos resíduos ao quadrado. Para o nosso modelo GARCH 1.1, o valor é 0,6349. E como esse p-valor é muito maior que 0,05, nós provamos que o modelo foi um sucesso. Ele conseguiu capturar e limpar toda a memória da volatilidade. Agora, com uma representação visual do modelo, no eixo X temos o tempo. No eixo Y temos a escala da volatilidade e dos retornos. As linhas cinzas no fundo são os logs retornos diários. A linha amarela é a volatilidade condicional estimada pelo nosso modelo. Essa é a nossa medida de risco. A primeira coisa que chama atenção é que a linha amarela ela não é constante, e isso demonstra visualmente o agrupamento de volatilidade que o teste ART nos disse que existia. Reparem que, como nos períodos calmos, como em 2019, o risco cai para níveis bem baixos. O modelo entende que o ruído cinza está contido. Agora, em períodos de estresse, como ali por volta de 2020, que tivemos o Covid-19, o ruído cinza explode e a linha amarela reage imediatamente, disparando a nossa estimativa de risco. Ou seja, o modelo ele não quebrou, ele fez exatamente o que deveria, nos disse que o risco sistêmico tinha acabado de explodir. Portanto, a conclusão desse gráfico é poderosa. Este modelo GARCH 1.1 ele se provou extremamente bem sucedido em capturar a dinâmica da volatilidade, se provando uma ferramenta bem sucedida na mensuração do risco. Ele captura a dinâmica do risco, reage a crises e confirma visualmente que o GARCH 1.1 foi a escolha correta para modelar a volatilidade da BBS3. Aqui nós avaliamos o desempenho do modelo Arima nos últimos 30 dias, usando um backtest fora da amostra.
Na tabela é possível ver que o modelo mantém uma boa estabilidade de previsão, com erros diários baixos e todos os preços observados dentro do intervalo de confiança de 95%. No gráfico, a linha azul tracejada acompanha bem a tendência do preço real, refletindo que o Arima consegue descrever adequadamente a dinâmica histórica da série. Quando analisamos as métricas de desempenho, observamos um RMSE de 0,73, um MAP em torno de 2% e resíduos sem autocorrelação significativa. Esses resultados mostram que o modelo é estatisticamente consistente e que ele captura bem o padrão de movimento da série. Porém, o ponto central está no MASE, que ficou em 1,75 no conjunto de teste. Esse valor indica que o modelo não supera a previsão ingênua do tipo Random Walk, que simplesmente assume que o preço de amanhã será igual ao preço de hoje. Esse resultado é, na verdade, coerente com a hipótese dos mercados eficientes em sua forma fraca. Ele sugere que, embora o Arima ajuste bem o passado, não existe previsibilidade suficiente nos retornos para superar métodos simples, o que reforça a ideia de que os preços já incorporam rapidamente todas as informações disponíveis. Em resumo, o Arima apresenta um bom ajuste estatístico, mas o comportamento da série indica que os preços seguem uma dinâmica muito próxima de um passeio aleatório, como esperado em mercados eficientes. Bom, para fechar, o modelo que melhor se ajustou à série da BB Seguridade foi o ARMA 11 e o GARCH 11 com a distribuição T-Student. A gente escolheu esse modelo porque ele é simples, mas ao mesmo tempo ele captura muito bem o comportamento dos retornos. A distribuição T-Student ajuda a gente a lidar com caudas mais pesadas, ou seja, com eventos extremos, coisa que a normal não representava muito bem, como podemos ver no gráfico. O ARMA ele explica a leve dependência entre os retornos e o GARCH, por sua vez, mostra que a volatilidade não é constante. Ela muda com o tempo, o que faz muito sentido para dados financeiros. Já na etapa de validação, a gente viu que o modelo realmente faz sentido. A soma de alfa 1 e beta 1 deu 0,993, indicando que o processo é covariância estacionário, só que mostra também a alta persistência da volatilidade. Ou seja, quando o mercado passa por um choque, o efeito demora para desaparecer. E quando olhamos o gráfico da volatilidade condicional, dá para ver claramente esses períodos de tranquilidade seguidos de picos, algo bem comum em ativos financeiros. Além disso, os testes de Young Box e ArchLM mostraram que os resíduos ficaram bem comportados, sem autocorrelação ou heterocedasticidade sobrando. E o bom desempenho nos critérios A e C e B e C confirma que o modelo foi bem ajustado com a complexidade mínima necessária. Então, resumindo, o modelo conseguiu representar bem a dinâmica dos preços e da volatilidade da BB Seguridades. A gente tem uma volatilidade persistente, causas pesadas e um modelo parcimonioso que explica tudo isso de forma estatisticamente robusta. Do ponto de vista financeiro, isso quer dizer que o modelo consegue capturar o comportamento real do mercado. Períodos longos de estabilidade seguido por momentos de alta incerteza. O que, na prática, ele ajuda a entender melhor o risco e a antecipar movimentos de volatilidade, o que é fundamental para qualquer empresa do setor financeiro. Então, de forma geral, o ARMA-GARCH, que tem a equação final destacada no centro do slide, foi o modelo que mais equilibrou o rigor estatístico e interpretação econômica, representando muito bem o comportamento da BB Seguridade ao longo do tempo. E, bom, essa foi a nossa análise e agradeço demais pela atenção.